Glória a Deus, aleluia Jesus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? É com muito prazer e com muita alegria que eu quero cumprimentar os amados irmãos, as amadas irmãs, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus. Também já quero cumprimentar o irmão Fernando Garbeiro com a santa paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida do servo do Senhor. Que o Senhor Jesus continue guardando a sua vida, a sua casa, a sua família. E que as mãos do Senhor possam estar dia após dia sobre a tua vida. Que o Senhor continue te levantando cada vez mais para pregar a palavra de Deus. Também cumprimento a todos da rádio com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus continue abençoando a vida dos amados e a vida das amadas irmãs. Meus irmãos, confesso que eu já tentei gravar esse áudio, eu já perdi as contas. Todas as vezes que eu, aleluia, estava gravando, quando eu ia escutar o áudio, ele ficava cortando. Mas eu creio que nesse momento, o Senhor, aleluia, ele já nos deu vitória. E esta barreira e esse impedimento já caiu por terra em nome de Jesus. Sabe por que está acontecendo esses impedimentos? Porque Deus ele quer falar conosco. Deus ele tem uma palavra para nossas vidas. Deus ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Não espere nada de mim, pois aqui eu sou pó, sou barro e sou cinza. Mas Jesus ele sabe, aleluia, a necessidade do seu povo. Jesus ele sabe, aleluia, a necessidade da sua igreja. Para não ficar somente nas minhas palavras, louvado e exaltado seja Deus, eu gostaria de compartilhar um texto esse bastante conhecido das nossas vidas, aonde se encontra em São Mateus, capítulo de número 25. Vamos estar lendo e meditando apenas em 2 versículos. Os versículos que nós vamos estar meditando é o versículo de número 5 e o versículo de número 6. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Sem perca de tempo, diz assim: E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Louvado e exaltado seja Deus. Que o Senhor venha continuar no controle da minha vida, no controle da minha boca e no controle do meu coração e da minha mente. Continue falando conosco neste dia de hoje. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecemos bem esse texto e sabemos que isso aqui é uma parábola que Jesus contou acerca como seria o arrebatamento da igreja. E é sobre isso que eu gostaria de pregar em rápidas palavras para minha e para a tua vida. É sobre isso que eu gostaria de falar, aleluia, por direção do Espírito Santo, para mim, para meu e para o seu coração. Louvado seja Deus. Nós sabemos que parábola é o ato que Jesus usava para explicar acerca das coisas espirituais para os seus discípulos. Era quando Jesus pegava uma coisa do reino dos céus e comparava com uma coisa da terra, para que os seus discípulos viessem entender e compreender o que Jesus estava ensinando, o que Jesus
queria dizer e o que Jesus estava falando. Mas ora, na maioria das vezes, os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando. Os discípulos não entendiam o que Jesus queria dizer ou o que Jesus estava explicando. Observe que quando você lê a palavra, você vai ver nas parábolas os discípulos indo até Jesus e dizendo: mestre, explica-nos esta parábola, explica-nos esse negócio, pois eu não estou te entendendo, eu não estou compreendendo aquilo que o Senhor quer dizer. E Jesus ia e explicava aos seus discípulos. Jesus ia e falava ao seu discípulo, aleluia, a explicação da parábola. Mas Jesus não dava a explicação quando a multidão estava presente. Jesus dava a explicação quando os discípulos estavam a sós, porque a intenção de Jesus era fazer que os discípulos viessem ter o entendimento, ter a intimidade com ele e com Deus através das parábolas. Louvado seja Deus. E é justamente sobre o arrebatamento da igreja que eu gostaria de pregar. Ora, eu não estou aqui para ofender a ninguém. Meus irmãos, o meu intuito aqui é trazer a clareza, esclarecer, é fazer nós raciocinar, nós pensar como está a nossa vida diante de Deus. Será que se a trombeta soasse hoje, agora, nesse exato momento, louvado seja Deus, aleluia, a gente subiria para encontrar com o Senhor nas nuvens? Esse é o intuito da palavra, esse é o intuito da mensagem para o meu e para o teu coração, fazer-nos, aleluia, saber, pensar, raciocinar, fazer uma reflexão. Como está a minha vida e a tua vida diante da palavra de Deus? Meus irmãos, aleluia, eu vou pregar acerca do arrebatamento. Mas, irmão David, o que é arrebatamento? Arrebatamento é nada mais e nada menos que a segunda volta, a segunda vinda de Jesus sobre a terra. Arrebatamento é a segunda vinda de Jesus na terra. Por quê? Porque na primeira vinda, Jesus ele foi humilhado, mas na segunda vinda, Jesus vai ser exaltado. Na primeira vinda, Jesus ele foi cuspido. Na segunda vinda, Jesus vai ser glorificado. Na primeira vinda, Jesus ele foi julgado por Pilatos, mas na segunda vinda, todas as nações vai se prostrar e vai adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda, Jesus entrou em Jerusalém montado no filho de jumenta. Na segunda vinda, Jesus não vem em jumenta não. Jesus ele vem montado no cavalo branco. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda, Jesus, aleluia, colocaram sobre ele, puseram sobre ele uma coroa de espinho, uma coroa que estava cravando a sua fronte, cravando a sua mente. Mas na segunda vinda, ele não vem com coroa de espinho, ele vem com coroa de glória. E eis que todo olho verá e toda língua vai confessar que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra arrebatamento, ela é uma palavra que vem do latim, que significa arrancar, que significa tirar com força, que significa tirar com violência. Meus irmãos, o arrebatamento, a Bíblia diz que vai acontecer no abrir e no piscar de olho. Mas não é nesse abrir e piscar de olho, aleluia, que a gente fecha o olho e abre quando quer, não. O arrebatamento vai ser nesse abrir e pescar de olho,
Louvado seja Deus que a gente pisca e nem, aleluia, percebe. No momento em que muitos estiverem desapercebidos, e no momento também que muitos estiverem apercebidos, no momento que um piscar, a igreja subiu. No momento que um piscar, que um estiver na faculdade, que um estiver na escola, no trabalho, em casa, na igreja, que estiver, aleluia, adorando a Deus, a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser tirada com força, a igreja vai ser tirada com violência e vai encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta parábola, é isso que Jesus está contando, é isso que Jesus está falando acerca da sua vinda, acerca do arrebatamento da igreja. Mas também é necessário nós sabermos que Jesus está usando, aleluia, um casamento da cultura judaica para que os seus discípulos viessem entender e compreender o que Jesus estava dizendo. Jesus está fazendo a simbologia, o símbolo de um casamento judaico para os discípulos compreender aquela parábola. Louvado seja Deus. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui acerca do casamento judaico, não. Aleluia, para ganharmos tempo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, no capítulo 24, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos vão subir juntamente com Jesus para o Monte das Oliveiras, para o monte que Jesus costumava a orar. E vai nos contar a Bíblia que os discípulos olhou para o templo em Jerusalém, um templo bonito, um templo de boa vista e de boa aparência. Aí os discípulos olhou para o templo e olhou para Jesus e disse: Senhor, olha que templo bonito, Senhor, olha que estrutura bela. Aí Jesus disse: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, aleluia, aleluia, que o templo em Jerusalém ia cair, que o templo em Jerusalém ia ser demolido, ia ser derrubado, porque os discípulos estavam admirados com a estrutura do templo. O discípulo estava admirado com o templo físico. E sabe o que Jesus está ensinando aos seus discípulos? Jesus está dizendo: não fique, aleluia, não fique observando, cuidando do templo físico, aleluia, mas valorize a sua própria alma. Ei, aleluia, meus irmãos, nos dias de hoje, o que nós mais temos visto é crente, é pessoas se preocupando com o templo físico, se preocupando com o templo feito por mãos humanas. Ei, a minha Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. A preocupação de Deus não é com templo construído por mão de homem, por templo construído com tijolo e com cimento, mas a preocupação de Deus é com a minha e com a tua alma. Não valorize, aleluia, o templo físico. Eu não estou falando aqui que você não deve limpar, que você não deve cuidar da casa de Deus. Claro que tem, mas não se apegar, aleluia, não valorizar mais a estrutura do templo do que a tua alma. Jesus está ensinando aos discípulos: não fiqueis admirados com a estrutura do templo, mas valorize a sua alma. Ei, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí os discípulos vão perguntar a Jesus, quando Jesus voltasse, louvado seja Deus, o que ia acontecer. Porque Jesus havia feito uma promessa ao seu discípulo, dizendo que ia voltar. A todo tempo Jesus estava pregando acerca da sua volta, acerca do arrebatamento, para que os discípulos e para que nós, igreja do Senhor, viemos nós valorizar a nossa alma, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, mas de uma coisa a igreja tem certeza, que Ele vem, que Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja.
Quantos ainda têm esperança de encontrar com o Senhor Jesus? Quanto ainda tem esperança de ser arrebatado? Porque nós vemos pessoas frias, nós vemos pessoas desanimadas, nós vemos pessoas que não têm mais esperança. Muitos acham que Jesus não vai voltar, muitos acham que Jesus não vai vir buscar a igreja, mas Deus me trouxe aqui como porta-voz do Evangelho para dizer, aleluia, não importa o meu pensamento e não importa o teu pensamento, mas de uma coisa eu tenho certeza, eis o noivo, ele vem, Jesus, ele vai voltar para arrebatar a tua igreja. Astrecalabassurianda labastéria, aianchominaya subindequécia, alabaianchoribicanta labassurianda. Não importa o que acontecer, mas Jesus, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. E Jesus começa a explicar acerca, aleluia, do que ia acontecer, acerca das coisas que ia acontecer quando a trombeta estivesse perto de tocar. Jesus vai dizer, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque vão se levantar muitos falsos profetas. Meus irmãos, tem se levantado falsos profetas ou não tem? Tem se levantado falsas doutrinas ou não tem? E eu gostaria de dizer que as falsas doutrinas não é aquelas doutrinas que está fora da igreja. Alamancho que naia subianda labai, aiasturianda labastéria, alaia chominaia subia. As falsas doutrinas não é aquela doutrina que está, aleluia, lá fora, não. As falsas doutrinas não é o candomblé. As falsas doutrinas não é o catolicismo. As falsas doutrinas não é, aleluia, aleluia, o judaísmo, não. As falsas doutrinas é a doutrina do tem nada a ver. As falsas doutrinas é a doutrina que tudo pode, que tudo está liberado. Ei, cuidado com esses falsos profetas, cuidado com essas, aleluia, esses lobos vestidos de ovelha, que tem muito, aleluia, dentro das igrejas aí, enganando o povo de Deus, dizendo ser pastor, aleluia, mas no fim é lobo devorador. Tem liberado o pecado, coisa que Paulo tanto combateu foi o pecado, coisa que Jesus tanto combateu e pregou foi contra o pecado, mas aí estão trazendo, meus irmãos, estão colocando as falsas doutrinas dentro da igreja, dizendo que não tem nada a ver pintar o cabelo, dizendo que não tem nada a ver cortar o cabelo, dizendo que não tem nada a ver andar sensual, dizendo não pode usar brinco, não pode pintar a cara, não, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pode fazer o que quiser, pode dar luzes no teu cabelo, pode aparar a ponta, mas quando Jesus voltar, aleluia, as noivas do Cordeiro, que está dizendo que não tem nada a ver, que já tem se prostituído, que já tem se vendido, que tem se prostrado diante de Baal, que tem comido da mesa de Jezabel, quando a trombeta tocar, você que diz que não tem nada a ver, você vai ficar no arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que antes da volta de Jesus, ele está dizendo para os discípulos vigiar, porque ia surgir muitos falsos profetas. E o que mais nós temos visto é falso profeta colocando as doutrinas vãs, as doutrinas falsas dentro da casa de Deus. Estão profanando o templo do Senhor. Mas louvamos a Deus porque Deus tem remanescente na terra. Porque Deus, ele tem, meus irmãos, remanescente para combater contra o pecado, para pregar contra, aleluia, o pecado. Louvado seja Deus. Satanás não vai conseguir, porque ainda tem remanescente de Deus na terra para combater contra a política, para pregar contra o segundo casamento, para pregar contra o pecado, porque Jesus, ele está voltando. E Jesus vai levar uma igreja santa. E Jesus, ele vai levar uma igreja pura, uma igreja que não se prostituiu e nem se contaminou com esse mundo.
Meus irmãos, temos visto também dentro da casa de Deus, aleluia, os falsos profetas, colocando o culto judaico, trazendo a tradição judaica para dentro do templo, trazendo o culto judaico para dentro da igreja. É o culto através do objeto, meus irmãos. É o chamado sincretismo religioso, aonde se usa um objeto para provar a fé de pessoa. No reino de Deus não precisa disso. No reino de Deus não existe esse negócio. Ah, não é a vassoura ungida. Ah, não é a rosa de Israel. Ah, não, se tu comprar essa pintadinha de sal aqui, tu vai ser abençoado. Aleluia, isso é malandragem. A pessoa pega uma pintadinha de sal, aleluia, vende por R$1.000. É a chave da vitória. É a colher de predeiro de não sei o que. Meus irmãos, mas a igreja do Cordeiro não vai cair nesse engano dos falsos profetas. A igreja que busca o Espírito Santo não vai ficar envergonhada. A igreja que busca a unção não vai se contaminar, porque quem é de Deus é de Deus. Quem é de Deus ouve e guarda as palavras de Deus. Aleluia, aleluia. Jesus está falando com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus também vai começar a dizer acerca do que ia acontecer quando ele estivesse perto de voltar. Jesus vai dizer que se levantaria falsos profetas, nação contra nação. Temos visto, irmão, nação contra nação ou não tem? Não temos. Reino contra reino, filho contra pai, é pai contra filho, é irmão contra irmão. Quantos hoje matam o outro por causa de R$5? Quantos hoje matam o outro por causa de R$10? O amor tem se esfriado. O amor tem se acabado, meus irmãos. O amor tem se esfriado e o povo, aleluia, está perdendo totalmente o temor. Porque você lê Mateus capítulo 24, você vai ver o que ia anteceder a volta de Jesus. E Jesus começa a dizer mais coisa. Louvado seja Deus, que uns iam odiar os outros, que o sol se escurecerá, que a lua não dará mais a sua luz, a lua ia tornar cor de sangue. Meus irmãos, quanto tempo atrás aí nós vimos a lua virando, aleluia, cor de sangue. Aí a ciência quer tapar a palavra de Deus, aí a ciência quer encobrir a palavra de Deus, dizendo não, é um eclipse lunar, não, é um eclipse solar, é um eclipse no céu, é um eclipse não sei na onde. Mas a igreja do Senhor sabe que não é eclipse coisa nenhuma. Isso é a volta de Jesus. É o homem que não quer admitir que Jesus está voltando, mas lá no fundo sabe que Jesus, ele vai voltar para levar a sua igreja para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, Jesus começa a dizer, aleluia, essas coisas. Mas Jesus disse uma palavra que alegra a igreja do Senhor. Jesus, ele vai liberar uma palavra no Mateus capítulo 24, versículo 13, que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Meus irmãos, aquele que continuar, aquele que não abandonar Jesus, aquele que não abandonar a fé, aquele que não sair da doutrina, aquele que ser limpo de mão e puro de coração, aquele que não aceitar o pecado na sua vida, aquele, aleluia, que lê e observa e guarda a palavra de Deus, que sabe que pecado é pecado e que Deus é santo. Aleluia, meus irmãos, temos que perseverar na palavra do Senhor, temos que perseverar naquilo que nós temos aprendido, meus irmãos, porque Jesus está voltando e só vai entrar no céu, não é quem voltou atrás, não é, aleluia, quem largou o leme, não. Jesus disse, aleluia, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Aleluia, em Juízes vai dizer, aqueles que sejam tímidos e covardes, do
no meio do caminho vai voltar. Mas eu quero liberar uma palavra que Deus não vai, aleluia, escolher. Deus, ele não quer compromisso com tímido e com covarde, mas a palavra que eu quero liberar é que Deus vai levantar uma geração, aleluia, que não se prostra diante do mundo. Deus vai levantar uma geração de Daniel, que não come da mesa de Nabucodonosor, que não se prostra diante de Jezabel, mas que guarda a palavra e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode glorificar o nome do Cordeiro por isso. Aleluia, louvado seja o teu nome. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Devemos acautelar. O que é acautelar? Acautelar é vigiar. Acautelar é estar preparado, é estar pronto, é não vacilar, para que a vinda do Senhor não nos pegue de surpresa. Para que quando o Senhor vier, não ache eu e você em trevas, como diz lá em Tessalonicense. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, aleluia, que a volta do Senhor vai ser com voz de arcanjo, vai ser no alarido de Deus, e os mortos que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Mas irmão David, vai ser a todos os mortos que vão ressuscitar primeiro? Não, é aqueles que morreu em Cristo, é aqueles que não pintou o cabelo, é aqueles que não cortou o cabelo, é aqueles que não assistiu, aleluia, o trono de Satanás, é aquele que amou a doutrina, é aquele que não se vendeu, é aquele que não se prostrou, é a igreja que renunciou ao mundo, é a igreja que renunciou aos aplicativos do mundo, é a igreja que preservou a palavra. Quando a trombeta tocar, o céu vai se rasgar como um jornal, ó glória, o céu vai se abrir, o céu vai se rasgar, a trombeta vai tocar e a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser arrebatada. Por isso já dizia o profeta Amós: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor o teu Deus. Igreja, prepara. Igreja, vai ser o maior evento de todos os tempos. Ei, eu quero te dizer que o maior evento não é, aleluia, um show gospel. O maior evento não é um show secular. O maior evento não é, aleluia, aqueles eventos mundanos, carnais, que acontecem aí no mundo. Aleluia. O maior evento não é a UEFA Champions League. O maior evento não é a Libertadores. O maior evento é o arrebatamento da igreja. É a volta de Jesus. Prepara a igreja. Jesus está voltando. Prepara, Israel. A trombeta vai tocar. Jesus quer nos levar para encontrar com Ele. Quem dá glória a Deus por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, João, ele foi exilado na ilha chamada Pátimo. Mas observe que João não está preso. João não é levado cativo, não foi porque adulterou. João, ele não foi levado cativo, aleluia, não foi porque traiu a esposa. João não foi levado cativo, não foi porque largou a mulher em casa, aleluia, para pegar novinha lá no meio da rua, não. João, ele não foi preso porque estava tomando boca com a vizinha. João, ele não foi preso porque estava batendo farol para a mulher dos outros, não. João, ele não foi preso porque, aleluia, estava fumando maconha, porque estava bebendo cerveja. João, ele foi preso. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, ele vai dizer: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha chamada Pátimo. Olha por quê? Por testemunho da palavra de Deus. João estava preso porque ele, aleluia, louvado
Louvado seja o nome do Senhor, por causa da palavra do Senhor, porque estava pregando contra o pecado, porque estava pregando contra o engano, porque estava pregando contra a mentira. E João, ele foi preso, João, ele foi levado exilado. Olha, meus irmãos, e o versículo 10 vai dizer: e eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e eu ouvi detrás de mim uma voz, aleluia, como uma voz de trombeta. Aí ele vai começar a dizer como era a voz, e no versículo 12, João, ele vai dizer: e eu virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me eu vi 7 catiçais de ouro, e no meio dos 7 catiçais, escuta, preste atenção, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça era cabelos brancos como a lã. Aí eu não entendo, porque dizem que pode pintar o cabelo, meus irmãos. O cabelo de Jesus é branco como a lã, e quando os teus cabelos ficam brancos, aí você quer pintar de preto, aleluia. Quando teus cabelos envelhecem, você quer picar uma tinta no seu cabelo. Você é melhor do que Jesus, por acaso, rapaz? Toma vergonha, tem que nascer de novo. Meus irmãos, olha as vestes de Jesus aqui, na visão de João. Jesus, ele está vestido com uma veste até os pés. A veste de Jesus cobria até os pés. Aí vem os carnais imundanos dizer que a mulher pode usar roupa curta, que o homem pode usar bermudão. Toma vergonha na cara. Se o nosso Jesus, ele estava vestido até os pés, quem sou eu e você para andar de qualquer maneira? Aleluia, 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 aleluia. Mas o povo não quer andar de qualquer jeito, quer andar de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Quer andar como o mundo anda, quer fazer o que o mundo faz. Mas aleluia, quem é salvo não. Quem é salvo, aleluia, sabe se comportar diante da palavra do Senhor. Quem é salvo sabe andar diante da palavra do Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, quando João olhou para aquele ser, João disse que ele andava nos 7 catiçais de ouro. João disse que ele andava, aleluia, no meio dos 7 catiçais. Os 7 catiçais representam as 7 igrejas. Aleluia, olha, Isaías vai nos relatar. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, ele vai nos relatar da seguinte forma, que no dia do Senhor ele teve um arrebatamento. No dia do Senhor, Isaías está no céu e ele está vendo serafins, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e uma olhava para o outro e dizia santo, e dizia santo, e dizia santo é o Senhor dos exércitos. Esse vai ser, aleluia, o cântico da noiva do Cordeiro. Quando a igreja chegar no céu, vai olhar para o Cordeiro e vai dizer santo, santo, santo. Vai dizer santo é o Pai, vai dizer santo é o Filho, vai dizer santo é o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, João no capítulo 22 do Apocalipse, João mais uma vez ele é arrebatado, é levado ao céu. E quando João está lá no céu, João começa a ver o rio da vida, um rio puro como cristal que saía do trono de Deus. João começa a ver a árvore da vida. João começa a ver as maravilhas de Deus, as maravilhas do céu. João, ele vai ficar encantado com as maravilhas celestiais. João ainda no céu, João se virou. Olha como é a atmosfera celestial. João está no céu. João olhou para o Filho de Deus e disse ainda no céu, no capítulo 22 no capítulo 20
e 2 do versículo 20, João olhou para Jesus e disse: Maranata, volta logo, Jesus. João está dizendo: Maranata, vem Jesus arrebatar a tua igreja, vem Jesus arrebatar o teu povo. E eu gostaria, por intermédio do Espírito Santo, trazer esta palavra para que nós íamos sentir desejo, sentir sede, sentir a vontade que João estava sentindo quando estava arrebatado, dizendo: amém. Volta, Jesus. Maranata, Maranata, arrebata a tua igreja, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e agora Jesus ele vai contar, vai especificalizar acerca do arrebatamento. Capítulo 25 de Mateus vai nos deixar bem claro que então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Observe a primeira característica das noivas: eram virgens. Virgindade na Bíblia representa a santidade. Virgindade na Bíblia representa a pureza. Aleluia, representa alguém que se aguardou para o noivo, alguém que se adornou, que se aprontou, alguém que está esperando o noivo. E nos dias que nós estamos vivendo, muitas noivas já mancharam as suas vestes. Esqueceram que a palavra manda lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Muitos já mancharam as suas vestes com o pecado. Muitas noivas já mancharam as suas vestes com a vaidade, com a iniquidade com esse mundo. Mas a Bíblia vai nos dizer que em todo o tempo sejam alvas nossas vestes. Observe que a Bíblia não está dizendo que em um dia seja alva as tuas vestes, que em um mês seja alva as tuas vestes, que em anos seja alva as tuas vestes. Não, a Bíblia está dizendo que em todo o tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o olho, e nunca falte a unção, e nunca falte a presença de Deus sobre a tua vida. É em todo o tempo que o crente tem que ser limpo. É em todo o crente que, aleluia, em todo o tempo que o crente tem que orar, que o crente tem que vigiar, que o crente tem que ocupar a mente com as coisas do alto, com as coisas de Deus e com as coisas de cima. E a Bíblia vai dizer que 5 delas eram prudentes e 5 noivas eram nécias, eram loucas, eram insensatas. Observe, elas levaram a lâmpada, mas teve 5 que falaram: não precisa eu ter reserva, não precisa eu orar, não precisa eu ler a Bíblia agora, não, deixa para mais tarde. Aleluia, tem gente que está deixando de ler a palavra do Senhor, tem gente que está deixando de orar, dizendo: não, deixa para mais tarde. Meus irmãos, nós temos que ter reserva. Se tu tem a oportunidade de orar hoje, ora hoje. Se tu tem a oportunidade de jejuar hoje, jejua hoje, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui para amanhã. Aleluia, louvado seja Deus. Foi essa a despreocupação dessas noivas, dizendo: não, eu não vou levar reserva, eu não vai dar tempo. Quando a trombeta tocar, quando o noivo vier me buscar, eu vou subir para as bodas, eu vou entrar na festa de casamento. Aleluia, aleluia. Elas estavam acomodadas, ela estava como os crentes de hoje, estava de braço cruzado, estava acomodada. Mas aí, meus irmãos, mas tinha 5 que tinha azeite em suas vasilhas. Ei, tinha 5 que tinha prudência, tinha 5 que estavam preparadas, tinha 5 que, aleluia, se preocuparam em levar azeite de reserva. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que tardando o noivo, todas adormeceram. Adormecer aqui é dormir, é cochilar, é tosquenejar. Elas dormiram. Meus irmãos, mas observe que o texto diz que tardando o noivo, ou tardando o esposo. Será que esse esposo se esqueceu do compromisso? De maneira nenhuma. Mas será? Não, deve ser que ele esqueceu, aleluia, que ele tinha as noivas para buscar. Não se esqueceu, ele estava dando tempo para a noiva se preparar, ele estava dando tempo para a noiva acordar,
Ele estava dando tempo para a noiva conservar azeite, mas aí elas fizeram pouco caso. Elas, aleluia, dormiram, aleluia, mas o problema não foi elas dormir, meus irmãos. O problema não foi ela cair no sono, aleluia, porque tem momento da nossa vida, se a gente não vigiar, a gente cochila, mas o problema não é o cochilo, o problema é acordar sem azeite, o problema é acordar sem a presença, o problema é acordar sem a graça do Senhor. Como elas acordaram? Quando acordaram já não tinha mais azeite. Quando acordaram, porque não levaram reserva, já não tinha mais a presença de Deus. Aí elas vão dizer o quê? Não, ô prudente, me dá, por favor, eu rogo, eu imploro, me dá do teu azeite, porque o meu azeite está acabando. Me dá do meu azeite, porque do teu, aleluia, do teu azeite, porque o meu já está se esvaindo. Mas quem é prudente, quem está aguardando o noivo, quem está, aleluia, à procura, à espera do noivo, não vai dar, porque sabe, se dá, pode ficar sem. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu venho dizer, meus irmãos, não venda o teu azeite, não negocia o teu azeite, não dê o teu azeite para ninguém. Quem quiser que vai buscar, ei, a porta da graça ainda está aberta, a porta da graça não se fechou. Está em tempo de eu e você buscar azeite. Como é que nós buscamos azeite? É na oração. Como é que nós buscamos azeite? É no jejum. Como é que nós buscamos azeite? É na renúncia, é na santidade, é na pureza, é guardando a palavra do Senhor. Sabe por que temos que ter azeite? Porque, aleluia, lá em Levítico, ou é no Número, se eu não me engano, vai dizer que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas nós sabemos que para o azeite arder é necessário, aleluia, estar com a nossa vida limpa. Para o azeite descer é necessário, meus irmãos, estar em santidade e comunhão com o Espírito Santo. O fogo arderá continuamente no altar, mas é necessário remover a cinza. Tem gente que quer que o fogo pega, tem gente que quer que o fogo arde, mas não quer remover a cinza, não quer tirar a cinza, quer fazer de qualquer jeito, quer preparar de qualquer maneira. Mas Jesus está dizendo, eis o noivo. Jesus está dizendo, eu estou à porta. Jesus está dizendo, é tempo de conservar azeite, é tempo de ter reserva, porque eu estou voltando. Louvado seja o nome do Senhor. E as prudentes falaram para ela, vai buscar azeite, possa ser que dá tempo. Por isso é o perigo de deixar para fazer as coisas em cima da hora. Elas não se preocuparam. Quando elas acordaram, as suas lâmpadas já estavam apagadas. O seu azeite já tinha sido acabado. O azeite já tinha ido embora. Ela estava com as suas lâmpadas apagadas. Azeite vai representar o Espírito Santo. Quantas pessoas que já perderam a presença de Deus? Quantas pessoas que já perderam o Espírito Santo? Quantas pessoas dormiram e quando acordaram sem azeite? Mas Jesus diz, por intermédio da sua palavra, aleluia, é tempo de buscar azeite. Não é tempo de perder tempo, não. É tempo de, aleluia, buscar a presença. Tá orando, ore mais. Tá jejuando, jejue mais. Tá pregando, pregue mais. Consagre mais. Se dedique a tua vida para o Senhor. Aleluia, porque a trombeta vai tocar. Jesus, ele vai voltar para levar um povo santo, um povo que conserva azeite em suas lamparinas. Aí eu deixo a pergunta: tem azeite na tua lamparina? Tem azeite na nossa lamparina? Será que se a trombeta tocar, nós estamos prontos, aleluia, para subir com o Senhor e para encontrar com Ele nas nuvens? Louvado seja o nome do Senhor. Foi essa aí a palavra que o Senhor me deu, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.